E aí você vê que quando eu começo a falar de um livro que eu não gosto, eu já começo a me exaltar. E eu não vou fazer isso no meu primeiro vídeo de 2023. Não vou gostar, vou ler, vou xingar, vou odiar. Só vou ler o livro, não vou mais dar nota de... Não vou dar mais nota de livro, eu não vou mais fazer... Não vou nada com livro, odeio ler. Eu terminei esse livro aqui pensando, e se eu comprasse um Nintendo Switch pra jogar Animal Crossing? Oi, oficialmente de volta aqui na minha casinha, no meu escritório, na minha biblioteca. E hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo de atualização de leituras, começando então o primeiro de 2023. Pra quem é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou a Aya. Aqui eu faço atualização de 10 em 10 leituras, sendo que a minha meta para este ano é de 65 livros. Já tem vídeo de meta aqui no canal, se você quiser assistir, é um antes desse. Vai lá dar uma olhadinha pra você ver o que eu tenho programado de bom para as minhas leituras. E vou começar logo, né, porque daí a gente já vai fazer um negócio rápido por aqui. O primeiro livro que eu li, então, em 2023, eu comecei com o pé direito, chave de ouro, foi De Férias com Você, da Emily Henry. Eu sou oficialmente, tá, fã da autora, porque eu já li 2 livros dela e eu amei os 2. É bem num mood exato que eu gosto, que eu me divirto, que eu dou risada, que eu fico apaixonada. E esse aqui a gente vai ter um Friends to Lovers, tipo um Best Friends to Lovers, muito, muito legal, assim, que você, desde o início, você torce, como um bom clichê, você sabe, né, o que vai acontecer aí mais pra frente, mas você fica torcendo. Me lembrou muito o filme Simplesmente Acontece, se eu não me engano o nome é esse, que é muito fofo e desde o início você sabe, tá evidente pra gente o quanto eles se amam e são apaixonados e eles não percebem isso, ou então eles meio que tentam não perceber isso pra não estragar a amizade. Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de... Eu não, na verdade, eu gosto de Friends to Lovers, mas também gosto de Enemies to Lovers, gosto de tudo. No final, se vira Lovers, pra mim tá ótimo. Então eu gostei muito desse, eu dei risada. Esse aqui, inclusive, eu acho que ganhou do Leitura de Verão, que eu li o ano passado e entrou aqui entre os meus favoritos do ano. E ganhou, e eu tô super animada e hypada pra ler o Book Lovers, né, que é Loucos por Livros aí, que veio pela tag. Tô esperando lançar aí comercialmente pra poder ler, que eu tenho quase certeza que eu vou gostar também. Então pra esse daqui eu dei 5 estrelas favorito e comecei o meu ano com o pé direito, porque logo depois eu fui lá e o que? Pisei o ano com o pé esquerdo, resolvi ler um clássico, que também tá nas minhas metas aí do ano, ler um pouco mais de clássicos, e eu peguei Madame Bovary. Todos esses vídeos, principalmente os primeiros livros que eu vou postar na lista de hoje, eu fiz vlog de leitura, eu postei lá pra minha galerinha do Catarse. Caso você ainda não conheça, eu também tenho um grupo de apoio no Catarse, que pelo valor de R$5 você consegue apoiar e assistir todos os vídeos exclusivos que eu gravo por lá. Se você assinar agora, você também tem acesso aos vlogs antigos, tudo que saiu antes, lista que já teve aí desde o mês de dezembro, caso te interesse, tá aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, a minha segunda leitura de 2023 foi essa bomba que eu comecei elogiando, e no meu vlog, inclusive, eu falo, gente, eu acho que tem potencial, viu? Porque a leitura tá bem fluida, tá interessante, tô gostando. É a Emma Bovary, os personagens aqui, terminei xingando e me perguntando por que esse livro é um clássico. Assim, eu não entro no mérito do porquê esse livro fez sucesso na época, porque vai falar um pouco mais sobre as pessoas que vão viver aí em nome da ilusão, ou diria até da fantasia, né, das coisas que imagina, que sonha e tira um pouco o pé aí da realidade, esquece um pouco o mundo real. Inclusive existe todo um termo, né, pra falar um pouco mais sobre essas pessoas, que é a questão do bovarismo. Então, caso te interesse, dá um Google e dá uma pesquisada. Mas assim, na época, pra mim faz muito sentido, sabe? Porque vai falar sobre a questão da liberdade de uma mulher, sobre essa coisa das mulheres seguirem os seus próprios sentimentos. A Emma Bovary era pra ser uma personagem que eu tava muito ansiosa pra conhecer, animada, por, né, tanta gente falar sobre ela, eu imaginar que ela teria um impacto grande aqui nesse livro. E ela, sinceramente, pra mim, foi só uma personagem feminina escrita por um homem. Ou seja, assim, não nada contra todos os homens do universo, assim, às vezes parece que eu tenho alguma coisa contra, não é esse o ponto. Mas assim, infinitamente melhor seria se fosse escrito por uma mulher. E hoje, cada vez mais que eu leio mulher, eu fico sentindo essa falta, entendeu? De tipo, olha aqui, ó, isso aqui ia ser melhor se fosse pelo ponto de vista de uma mulher. Óbvio que pra aquela época a gente tem, né? A gente tem um fato de ser uma opção menos abundante aí no mercado literário, tava aí tendo o início das grandes escritoras mulheres. Então, mas na época, assim, um pouco antes desse livro ser lançado, foi lançado Jane Eyre, por exemplo. Então, se a gente for comparar
comparar essa discussão que existe aí em cima, né, da liberdade da mulher, pô, Jane Eyre infinitamente melhor, camadas e camadas e camadas. Tudo bem que esse aqui vai tratar um pouco mais sobre paixão, essa coisa do estar apaixonado, de se envolver com outras pessoas, mas assim, faltou, entendeu? Faltou camada. De fato, a escrita é muito boa, a escrita é fluida, mas tipo, tem uns cortes estranhos, assim, e aí a Emma Bovary, nananã, aí não fala nada sobre, tipo, simplesmente corta, como se aquilo fosse... enfim, não gostei, tá? Terminei me perguntando por que esse livro é um clássico até hoje. Confesso, o livro da Antofástica é belo, tô apaixonada. Inclusive, se não fosse essa edição, provavelmente eu ia me desfazer do livro, mas eu não consigo, porque o livro é belo. E aí você vê que quando eu começo a falar de um livro que eu não gosto, eu já começo a me exaltar. E eu não vou fazer isso no meu primeiro vídeo de 2023, então tá aqui. Eu dei a maravilhosa 1 estrela pra esse livro, por conta dessa edição que é bonita, porque o livro mesmo, a história, detestei. Se você quiser ver, assim, com mais detalhes, um pouco mais de emoção, assim, na época que eu li, tem vlog lá no Catarse. Depois, terceiro livro, lido em 2023, eu li A Filha Única, da Guadalupe Nettel, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Essa edição aqui é da Todavia, que eu comprei na livraria mesmo, que eu descobri que em 2023, na verdade, eu decidi que em 2023 eu vou ser a grande tarada da Todavia. Todo livro da Todavia que eu ver, eu vou comprar e eu vou ler, porque eu quero, na minha estante, em 2023, não sei se eu vou ter todos, mas eu quero ter lido boa parte do catálogo da Todavia, que em 2022 eu comecei a fazer esse processo, descobri que eu tenho potencial pra ser a tarada da Todavia, então vem aí em 2023. Então eu li esse daqui que, obviamente, eu acho que como o nome, né, vai sugerir um pouco, ele vai falar um pouco sobre maternidade, e aí desde o início a gente vai ter a relação de duas amigas que elas decidem que elas não querem ser mães. Enfim, elas têm os motivos delas, sociais, pessoais, enfim, muitas questões dentro de cada mulher. Só que logo no início do livro a gente vai ver que uma dessas amigas mudou de ideia. Conheceu uma pessoa, decidiu que queria tentar ter um filho, assim, ver como é que é a experiência, deu vontade. E a outra definitivamente não queria isso pra vida dela. Inclusive julgava, tentava fazer de tudo pra convencer as mulheres de que a maternidade era uma coisa imposta pela sociedade. Se ela realmente queria isso, você mulher, você realmente quer isso? Ou você acha que você quer isso? Então ela tentava fazer esse caminho inverso, né? De tipo, além dela não querer, ela tentar convencer as outras pessoas de que talvez não fosse a melhor das ideias, tal. Mas aí ela vê que essa amiga, ela vai, né, mudar de ideia, e você vai ver essa relação das duas, como fica, e também a gente vai ver a relação dessa amiga dela com a filha. O livro é fino, mas suficiente pra acabar com seu coração. Assim, mexeu em algumas coisas muito pessoais minha, que eu não vou abrir aqui, porque eu acho que já é um pouco pessoal demais, entendeu? E eu fiquei até um pouco meio triste na época que eu li. Eu fiquei... Sabe quando você fica meio... Você lê um livro, você fica meio sentida? E aí, eu digo pra vocês, caro amigos que estão me assistindo, eu entrei numa semana que eu vou conversando com vocês aí. Esse vídeo hoje, sei lá, tem, acho que, revelações. Mentira, revelações não, mas talvez... Como é a palavra quando a gente tenta contar uma coisa pra as outras pessoas, assim, que as outras pessoas não sabem? Confidências? Sei lá, não lembro a palavra. Enfim, aí a gente vai vendo essas amigas tomando rumos diferentes, dá uma tristeza no coração, você fica muito triste, e algumas coisas você grifa e você entende, você passa a entender. Enfim, você conversa mais aí com a cabeça de outras mulheres, outras vivências, outras experiências. Gostei muito do livro, apesar de eu não ter amado tanto, porque eu senti que no final as amigas, elas simplesmente tomam, sei lá, os caminhos delas se separam até demais, e aí eu fiquei um pouco triste em relação a isso. Então eu dei 3 estrelas pro livro, mas meu projeto Tarada da Todavia vem aí, tá? 2023, firme e forte. Depois eu tenho um pedaço de papel aqui, que é para dizer que eu li um e-book, e o e-book se chama A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. E aí, eu já tava triste, né? Já comecei a ficar triste com esse livro aí. Aí eu já fui ficar mais triste ainda, porque o livro, eu acho que ele é bem famoso aqui na internet já, ele é muito triste, assim, ele faltou, assim, algumas páginas pra ser um favorito, um grande favorito, porque eu realmente sofri, mas eu senti que pelo fato do livro ser curtinho, e a escrita realmente é muito boa, que é aquela coisa dos versos quebrados, né? Eu senti que mais um dobro, assim, de página de história, eu acho que eu ia sofrer mais e ia ser um grande favorito. Não me foi sofrimento suficiente. Não sei se vocês conseguem compreender o que eu quero falar. Mas a parte das quebras dos versos, eu achei ok. Eu não achei assim, oh meu Deus, como mudou minha experiência de leitura. Ai meu Deus, que incrível. Eu achei ok, achei interessante, achei diferente, mas a parte que a Aline Bay, ela decide colocar o eu pequeno, que ela é tipo assim, ó, tá falando sobre a personagem ali e o eu é sempre pequeno. Aquilo mexeu muito comigo, que é como aquela personagem se via.
pequena, sabe? Insignificante dentro daquela história dela. Então, eu também, nossa, eu falei assim, eu fiquei pensando sobre esse livro lá no vlog de leitura que eu fiz. E me peguei pensando sobre, assim, o que a gente faz quando a gente não tem aonde se segurar. Tipo, não existe uma fonte de amor pra te segurar, pra te sustentar, pra te ajudar. O que essa pessoa faz, sabe? Então, o livro, assim, entra numa tristeza muito profunda nesse sentido da personagem, ela tá muito abandonada. É triste, o livro é triste, gente. O livro é triste. E aí o nome também, A Pequena Coreografia do Adeus, conforme você vai lendo, vai te dando uma tristeza, porque você vê, né, que o nome é um nome poético. Só que ele é um poético triste quando você vai imaginar. Para 5 segundos, você que ainda não leu o livro, pra imaginar o que pode dizer A Pequena Coreografia do Adeus. É triste, entendeu? Então, assim, aí começou, né? Aí eu já tava assim, já triste, já o quê? Me pisei mais ainda. Mas aí até que eu li um livro que foi um pouco minha salvação, assim. Eu tava indo da tristeza, assim. Porque, ó, eu juro, cara, nessa semana eu até tentei, juntei uns amigos meus no Discord e falei assim, gente, me ajuda a comprar uns livros felizes. Porque assim, eu só tô lendo um livro triste, eu tô ficando triste, entendeu? Só que eu preciso ler um livro feliz. Só que sabe quando você bate o olho em todas as comédias românticas e romances e nada te faz feliz? E tu pensa, não vou gostar, vou ler, vou xingar, vou odiar. Nada tava me agradando. Nada. Até que eu desisti, entendeu? Eu simplesmente falei, ai, não vou comprar porque qualquer livro que eu comprar eu vou odiar, então não vai ser da hora. Vou pegar um clássico pra ler. E aí eu peguei Persuasão, da Jane Austen, essa edição aqui que eu comprei, da José Olímpio, que eu recebi recentemente em Morro dos Vivantes, eu fiquei apaixonada, daí eu comprei e provavelmente devo colecionar aí alguns livrinhos dessa edição. Como podemos ver, tem bastante marcação. A partir desse livro aqui, eu peguei eu resolvi fazer o que uma amiga minha faz, a Millie. Inclusive, Millie, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo. Que é o esquema do color coding, só que muito. Porque antigamente, eu só botava assim, flag, numas frases que eu pensava, pô, essa frase aí, ó, nossa, essa aqui mexeu comigo. Só em algumas frases, tipo, eu não botava flag assim pra coisas da história. Ou então, como vamos supor, num clássico, discussões da sociedade, da época, sabe? Eu não tipo, só lia, entendeu? Só ia. Só que daí eu resolvi fazer a partir desse livro, daí eu comecei a fazer um color code, então eu botei amarelo para momentos que demonstram porque que a Jane Austen é uma gênia, tipo, provavelmente eu só ia rir enquanto eu estivesse lendo e ia passar pra frente. Laranja, nice frases. Roxo, críticas discretas, porque é isso que a Jane Austen faz, ela vai, ó, colocando assim, ó, lá na entrelinha, ela coloca uma crítica lá dentro. E o roxo mais claro eu coloquei momentos que abordam o tema persuasão, né, que é o que vai aí ser levado aí ao longo do livro todo. Eu acredito que ele seja um dos livros mais curtos da autora, é o último publicado, se eu não me engano, que ela escreveu. E ele tem um pouco mais dessa maturidade da autora para escrever de uma forma irônica, mas sem demonstrar tanto isso. Eu gosto de todos os livros que eu li dela até hoje. Esse é o terceiro que eu leio dela. Mas, assim, o início, ele é muito bom do livro. Vai contar a história de irmãs, de um pai e de irmãs que estão aí meio que indo à falência e precisam se mudar pro interior e deixar aquela casa aí pra alugar pra outras pessoas. E assim, só que eles estão quase indo à falência. Eles não têm mais como condição de manter a vida que eles levam e eles estão preocupados em quem que vai alugar a casa deles pra ver se a casa deles vai ser alugada por uma pessoa que tem nome. Tipo, olha as preocupações. E aí, óbvio, a gente vai ter as pessoas que pensam assim. Aí a gente vai ter a personagem principal que pensa, meu Deus, isso é uma besteira. Só que ao mesmo tempo você vai ver que a personagem principal, aconteceu algumas coisas com ela e que ela foi persuadida a mudar o caminho da vida dela por Jane Austen, né? Romance. Então ela se apaixonou por um cara que claramente a sociedade, a família não queria, e ela foi persuadida a não casar com aquele homem, porque ela era muito nova, não ia dar muito certo, ele não tinha muito futuro. E aí até que ele se torna marinheiro, e aí a gente vai ver essa crítica muito implícita aí que as pessoas da sociedade faziam, aí as pessoas que enriqueciam por conta da guerra, e tipo, não tinham esse nome, né? Não tinham essa coisa da família com nome, etc. Não, eram novos ricos aí nessa sociedade, e aí a gente vai ter isso assim, ó, de uma forma bem discreta, e aí eu ficava toda vez que tinha uma de forma discreta, eu, adorava. Então assim, gostei muito desse livro. O final é sensacional. Então assim, se você tá com esse livro encalhado na tua casa, realmente no meio dá uma cansada. Você fica assim, meu Deus. Mas todo livro da Jane Austen é assim, todo. Não teve um que assim não começou bom, no meio ficou olha, parece que nunca vai acabar, que eu leio 10 páginas e não sai do lugar. É assim, todo o livro dela. Mas no final
eu juro que compensa. Dá uma lida até o final se você tiver com ele parado. Gostei muito. Esse daqui eu dei 5 estrelas favorito. Então, esse aqui eu acho que eu não comentei, né? Eu comentei sim, 3 estrelas. Esse aqui eu dei 5 estrelas favorito. Apaixonado, entrou aí pelo hall dos meus livros clássicos que eu gosto bastante. Ele realmente só não ganha de Orgulho e Preconceito, ainda é o melhor. Mas esse aqui, muito, muito bom. E aí, esse ano eu quero ver se eu leio os outros. Faltam 3 pra eu ler. Vamos então agora para o meu 1, 2, 3, 4, quinto, sexto livro lido de 2023. Eu também trouxe um e-book que foi o Manual de Assassinato para Boas Garotas, que eu li, eu comprei o e-book porque eu tava assim, gente, só uma observação. Antes, já vou dar um spoiler, eu comecei a ler esse livro aqui, né? E aí eu comecei a ler esse livro e pensei, meu Deus, que livro sensacional, que livro incrível, cheio de camadas, suspense. Chegou aqui, eu não aguentava mais o livro, gente. Eu tava assim, ó, sufocada, sabe? Esse livro, poucas vezes na vida que um livro me cansou. Esse livro, ele me cansou. Ele foi, assim, sugando a minha alma, que foi um bagulho inexplicável. E aí eu já tava um pouco triste, né? Consegui superar um pouco o Persuasão. Mas aí esse daqui, ele veio pra acabar comigo. Porque eu comecei, parecia que eu tava, de verdade, gente, parecia que a água foi subindo. Sabe lá no videogame? Olha só, entregando minha idade agora, né? Que tinha aquela brincadeira que ia subindo um negocinho, a pessoa tinha que responder rápido. Eu tava me sentindo nesse brinquedo. E aí, eu, conforme eu ia lendo assim, ó, o negócio ia subindo e eu me sentindo sufocada, assim, presa. E aí, eu resolvi parar de ler esse livro. E aí, eu peguei pra ler o Manual de Assassinato para Boas Garotas. Que eu pensei assim, já pensei várias vezes se eu ia ler esse livro. Aí, eu pensei, não vou ler. Porque ano passado, eu li um monte de livro que tava famoso no TikTok de thriller. Odiei todos, xinguei absolutamente muitos. Então, assim, inclusive tendo meus piores do ano aqui. Não vou fazer isso comigo em 2023. Não mereço passar por isso, não vou fazer isso. Passei por esse livro várias vezes na livraria, falei, não vou comprar, não vou comprar. Não comprei, até que numa madrugada, depois assim, de uns 4 dias que eu não queria saber de ler, tava desgostosa com a vida, falei assim, quer saber? Ai, vou ler. Porque daí eu baixei assim a mostra, falei, deixa eu ver se é bom. E não é que eu gostei, menina. Até que o livro, ele é mais interessante do que os outros. Ele é assim, ele tem um negócio assim diferente. Que a menina vai lá fazendo investigação, que teve um caso lá que a polícia resolveu de qualquer jeito. E ela falou, não, vou fazer essa investigação aqui pro meu trabalho da escola. E começa a fazer investigação. E aí, em algumas partes, elas são muito inteligentes. Que ela vai falar sobre o processo, né? De como colher as provas, de como, enfim, como considera uma pessoa suspeita ou não, como considera uma pessoa culpada ou não, o que leva a justiça a fazer isso. Ela vai atrás dos depoimentos da galera. Só que assim, essa parte é muito boa. Só que tem uma parte no livro que ela é muito burra, porque tipo assim, é muito engraçado na verdade, mas aí eu só aceitei liberdade poética de ser um thriller de adolescente, que é simplesmente os pais dela, minha filha, você tá investigando um caso mal solucionado? Vá, seja feliz, investigue. Então, algumas coisas no final do livro vão acontecendo que tu pensa assim, é que no caso era só os pais, né, não terem deixado ela fazer isso. Era só os pais pensarem que de repente não fosse tão seguro, né, investigar alguns casos de assassinato. Mas tudo bem, né, já que é um livro assim, tudo bem. Mas fora isso, que é umas coisas que você fica assim, é que não faz sentido. Mas no resto, o livro é muito legal. Eu dei 5 estrelas pro livro. Eu não sei se eu dei 4 estrelas e meio ou 5, mas eu dei uma nota bem alta pra ele. Eu tava tão desgostosa essa semana na vida que eu decidi que eu não ia dar mais nota pros meus livros. Mas daí eu parei. Depois, uma semana depois passou, tudo mudou. Mas eu tinha decidido. Eu falei, quer saber? Só vou ler os livros. Não vou mais dar nota de... Não vou dar mais nota de livro. Eu não vou mais fazer... Não vou nada. Não vou nada com livro. Odeio ler. Por conta desse maldito livro aqui. Mas a gente vai falar sobre ele mais pra frente. E aí, eu li esse livro, gostei bastante, 5 estrelas. 6º livro concluído, até aí tudo bem. E aí, o que acontece? Todo mês, assim, mês sim, mês não, quase todo mês, eu promovo a leitura coletiva secreta lá nas minhas lives. E aí, eu tive que ler. Eu fui forçada a ler, porque eu não queria ler. Eu fui forçada, eu falei assim, não, eu fui no meu limite, assim, de data que eu tinha que ler. E mesmo assim, eu fui pra discussão sem ter lido, mas mesmo assim, depois eu li e eu gostei muito, que foi o livro A Metade Perdida, da Brit Bennett. Esse livro é lindo, a capa é linda, vira e mexe, ele tá na promoção na Amazon. E ele é muito legal, porque ele vai falar sobre gêmeas. Gêmeas que ao longo do caminho, elas se perdem, assim, meio que elas se separam aí. E aí você vai ver a situação
edição que eu comentei um pouco com vocês no último vídeo de lido, se eu não me engano, no último de 2022, que eu li de passagens. Eu vou pedir pra minha editora deixar aqui a foto, que é um livro que vai contar sobre mulheres pretas claras, pretas com um tom mais claro, que se passam por branca na sociedade. Então, o próprio nome já diz, né, de passagem, é um termo que eles resolvem usar aí na tradução, e esse livro, ele vai falar um pouco também sobre isso. Então, a gente vai ter duas irmãs gêmeas pretas mais claras, onde elas se separam, e uma, né, meio que tá lá inserida na sociedade, considerada como preta, e a outra resolve se passar por branca. Então, aí ela vai fazendo as coisas da vida dela, que essa parte a editora cortou, mas eu dei um monte de spoiler, daí eu voltei, que eu pensei, não é uma boa ideia que ia ser spoiler. Enfim, outra gêmea vai lá seguir a vida dela como branca na sociedade, e aí a gente vai ver esses caminhos, eles vão acontecendo, vão se desenvolvendo, vai rolando. É um livro que, como podemos ver, eu não sei se podemos ver. Ah, podemos ver. Fiz muitas marcações. Deixa eu ver se esse aqui... Ai, tá vendo como eu sou? Por que eu sou assim, cara? Tem vezes que eu anoto meu color code e depois eu simplesmente não anoto mais. Mas eu fiz um color code pra esse também. Não lembro mais nada do meu color code. Ai, por que eu sou assim, cara? Ah, já sei. Olha só, eu fiz esse daqui. O azul é pra momentos que falam sobre justamente essa questão de se passar por branca na sociedade. Tem um tom aqui que eu acho que vocês não conseguem ver, que é um roxo bem clarinho. Bem clarinho. Ele vai falar sobre algumas frases muito absurdas que a gente lê nesse livro. Inclusive, logo no início, tem uma nota da edição, da editora, que ela fala que alguns termos, ó, em A Metade Perdida, Brit Bennett optou por usar termos que hoje consideramos ultrapassados e incompatíveis com o entendimento contemporâneo de identidade racial, porém em consonância com a linguagem das décadas retratadas na obra, os anos 50 a 90. Nessa edição que o leitor tem em mãos, procuramos utilizar expressões em português que tivessem o mesmo peso histórico pretendido pela autora na versão original em inglês. Então vão ter passagens que você fica assim, ó. É assim, chega a ser absurdo, assim, você lê... Nossa, até subi na hora de falar absurdo. Você lê e você pensa assim, mano, você fica chocado de tipo... Como pode alguém ter a coragem de pensar e pior, falar desse jeito? Gente, sério, são frases assim, de verdade, assim, chega a dar um ódio, mas dá uma raiva. O preconceito, o racismo puro na sua forma mais expressa possível, enfim. E aí, laranja, eu botei frases que eu gostei muito, que eu achei muito bonito no livro. Gostei bastante. Esse aqui, se eu não me engano, eu dei 4 estrelas. Teve uns motivos aí que me fizeram tirar uma estrela, mas gostei muito. Indico. Esse livro aqui, eu indico pra que vocês leiam, uma leitura super rápida. Eu acho que, tipo, se pega aqui, aproveita agora o carnaval aí que vai ter o feriado, se vocês estiverem em casa, vale a pena. E também vive na promoção da Amazon, tá bom? Caso te interesse. Inclusive, falando em Amazon, caso te interesse comprar algum livro, sempre peço por aqui que vocês possam utilizar os links aqui do canal. Sempre estão no box de descrição, fica super fácil de vocês encontrarem. Ou então lá pelo meu Instagram, que é uma forma muito legal de apoiar o meu trabalho. E como vocês devem saber, o valor não altera nada pra quem está comprando, tá bom? 8º livro que eu concluí em 2023 foi esse aqui, que eu não dava absolutamente nada. Nas minhas metas eu falei, gente, esse ano eu não vou ler livro que tá no hype, que as pessoas falam, e eu só vou ler livro que eu acho que eu vou amar. Aí eis que eu comprei esse aqui e eu olhei, chegou na minha casa e falei, gente, eu não vou gostar desse livro. Por que eu comprei esse livro? E aí ainda mais tem um blurb do John Green. Eu odeio o John Green, eu odeio todos os livros do John Green. Peço perdão a todos os fãs, inclusive, não sei se tem algum que me assiste. Mas enfim, falei, não vou gostar. E aí eu comecei a ler. Isso aqui eu li na estrada, comecei a ler um pouquinho antes, mas na estrada, voltando pra casa, 2 dias do Ceará para Belém do Pará, eu comecei a ler. Não é que eu gostei, menina. Eu adorei o livro. Eu tô entre dar 4,5 estrelas e 5 estrelas pra ele. Primeiro que eu achava que era um livro de fantasia, mas não é um livro de fantasia. É um livro de, basicamente, programadores de jogos. Olha só que doido, velho. Então a gente vai ter a história de amigos, o Sam e a Seri. A Seri, ela é designer de jogos. E o Sam, ele é meio que um programador autodidata / ele fez alguma outra coisa também. Matemática, alguma coisa. Ele fez alguma coisa assim a ver com isso. Eles se conhecem aí por uma circunstância aqui do livro, assim, da vida deles. E desde novos, eles resolvem desenvolver um jogo que faz um super sucesso. E aí eles têm todo um universo aí da indústria dos jogos. Só que o livro, além de falar sobre a indústria dos jogos, o que pra mim já é um bagulho completamente diferente, que eu nunca li nada sobre
sobre o assunto, nada, não sabia nada. Enfim, tem muitas referências de jogos aqui dentro que eu mesmo não entendi nada, mas quem gosta de jogos provavelmente vai pegar uma ou outra referência. Ele tem camadas, o livro tem camadas, entendeu? O Sam, ele é uma pessoa com camadas, a série é uma pessoa com camadas. O Marx, que é um personagem que no início começa a ser um personagem secundário, mas vai crescendo ao longo do livro, ele também tem camadas. E aí, o livro, ele é interessante por isso, porque ele vai falar justamente sobre relacionamentos, né? Relação com as pessoas que a gente ama, que a gente se depara ao longo da vida, sobre família, sobre futuro. Enfim, é um livro, assim, ainda que com camadas, eu acredito, para um público mais jovem, então ele não é, assim, nada muito profundo também, mas ele é surpreendente por isso, porque ele não fica só na questão da ação, ele entra muito no lado da reflexão. Inclusive, eu comentei no Instagram e algumas pessoas concordaram comigo. O Sam, que é o personagem aqui desse livro, me lembrou um pouco o Jude de Uma Vida Pequena. Óbvio que Uma Vida Pequena, o personagem, ele passa por muitas questões a mais de gatilhos e tormentos, assim, e tristeza e questões psicológicas e emocionais. Mas, assim, lá no fundinho, assim, o sentimento que o Sam se vê pro mundo, pras pessoas, me lembrou muito esse sentimento. Então, dá vontade de abraçar o personagem, dá vontade de você cuidar e falar, a gente entende. E, enfim, muito, muito legal. O livro vai passando por uns momentos de diversão, porque, afinal de contas, a gente vai falar sobre jogos. Então, tem esse lado, assim, mais divertido. Mas também tem um momento que ele vai te deixar triste, ele vai te deixar pensativo, ele vai te deixar muito afim de jogar jogos. Eu terminei esse livro aqui pensando, e se eu comprasse um Nintendo Switch pra jogar Animal Crossing? Eu juro, eu fiquei pensando pensamentos, mas assim, pra quem não sabe, eu sou viciada só em Valorant nesse ano, então vamos deixar assim, deixa abaixo, que é pra não ter mais vício na vida. Mas eu fiquei com vontade de jogar jogos, e é um clima bem diferente de tudo que eu tava acostumada, me surpreendi, gostei bastante, e eu acho que eu vou dar 5 estrelas pra ele. Eu só fico um pouco pé atrás das 5 estrelas, porque tem um personagem nesse livro que eu não gosto, e eu não gostei a forma como o personagem, enfim, foi acontecendo aí ao longo do livro, não gostei dele, não gostei, não vejo verdade nele, não... Enfim, aí eu tô pensativa em relação a isso. Quem já leu provavelmente deve saber qual é esse personagem. Mas fora isso, me surpreendi muito. E John Green, você realmente tinha razão. Se você estiver assistindo esse vídeo, tenho que dar meu braço a torcer. Nono livro, lido em 2023, então voltou ele. Porque, gente, faltava 120 páginas pra eu terminar esse livro. É um livro de 550 páginas, mas que parece que tem 1500, porque a letra é minúscula, entendeu? E as pessoas desse livro, cara, eu odeio todas as pessoas desse livro, de verdade, assim. Eu comecei gostando muito porque vai contar a história de uma chácara, a família Menezes, que tem aí um negócio de uma tradição dentro do nome Menezes. É como se eles fossem, assim, comedores de alma, porque as mulheres e as pessoas que vão entrando nessa família, meio que elas ficam presas. Só que, assim, tem uma personagem principal que é a Ana. Não, que a Ana não, a Ana é outra, que é a Nina, que desde o primeiro livro você sabe que ela tá morrendo. Só que você vê que ao longo do livro, todas as pessoas são malucas pela Nina, por algum motivo que você pensa, gente, o que tá acontecendo nesse livro, entendeu? E aí, até aí é legal, só que pra mim o problema desse livro é que ele é muito grande. E aí ele me cansou. Aí ele foi me cansando, e ele foi sugando a minha alma, e ele foi assim, acabando com as minhas energias, que eu não aguentava mais ler ele. Tanto que eu passei, acho que 3 semanas pra voltar a ler ele, e aí finalmente eu li na estrada das últimas 120 páginas. Mas assim, confesso, amei ler? Não gostei. As primeiras 100 páginas do livro eu dei 5 estrelas pra ele. As últimas 599 páginas eu tirei todas as estrelas e esse livro terminou com 2. No final, o livro me cansou tanto. Ele me cansou tanto que eu não queria saber do final. Mas por que você terminou de ler? Porque, sinceramente, gente, eu já tinha lido 300 e poucas páginas, entendeu? Faltava só um pouco. Eu falei, quer saber? Eu vou terminar de ler pra dizer, eu terminei. E dizer, não gostei mesmo. E não gostei mesmo. Eu gostei, tá? Eu queria dizer que eu gostei. Mas é que realmente, gente, não sei se me valeu o esforço. Realmente não sei. E esse livro, muita gente ama, tá? Muita gente ama. Porque ele realmente tem um negócio do mistério. Ele é um dos livros mais misteriosos que eu li nos últimos meses. Muito. Ele é um negócio que tu fica querendo entender o que acontece entre essas pessoas. O que acontece nessa casa. Os segredos. Por que fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Só que assim, entendeu? Muito, muito. Em excesso. Pra mim não rolou. Pra mim não é um tipo de experiência no geral que eu gosto de ter com livro.
livro a ponto de me sugar, assim, de tomar o meu tempo de uma forma, no final, não tão boa, sabe? Mas, assim, terminei, tá? Questão de honra, terminei. Vou dar 2 estrelas pro livro. Fiquei muito triste, porque ele tinha muito potencial. O português desse livro é impecável. Gente, isso aí é um negócio que eu tiro o meu chapéu, entendeu? O português é impecável. Você aprende tanta, mas tanta palavra nova, que é uma delícia. É um livro que se passa em Minas, então eu acredito que tenha muito dessas coisas, dessas características, traços mineiros, que eu não conheço, né? Pois não sou mineira, enfim, não tenho muito convívio também. E no final tem a fofoca da carta que a Clarice Lispector escreve pra ele, falando que eles foram namoradinhos quando eles eram mais jovens. E fofoca, no final entrega uma fofoca que foi bom. Mas não gostei da experiência num todo. A história aí, pra quem gosta de livros intensos, profundos, misteriosos, talvez seja pra você, mas pra mim definitivamente não rolou. Por último, nessa lista de primeiras leituras de 2023, nós temos ele, o livro que eu enrolei o ano de 2020, sei lá, acho que foi em 2021 que eu comecei a ler esse livro. E aí eu li 80% do livro, aí eu parei, porque eu tava gostando muito dele. 2022, eu li de novo, desde o início, até os 80% que eu tinha lido, e parei de novo. Só que dessa vez, amor, eu falei, não aguento mais, quero finalizar alguns ciclos. E aí eu fui ler A Cor Púrpura, eu comprei em português mesmo, porque eu tava lá no Ceará, né, e falei, eu vou terminar essa merda. Eu falei, comprei. Eu tenho ele em inglês, pra quem não sabe, deixa eu ver se eu acho aqui na minha estante, peraí. Ele é lindo. Cadê? Achei. A edição em inglês dele é a coisa mais linda. Olha isso. Muito linda essa edição. Ela é paperbackzão, mas assim, sinceramente, isso aqui é muito lindo. Mas tá, aí eu li esse aqui, né, que vai contar a história da Sally. E desde o início você sofre com a Sally. O negócio aqui começa já na violência, tá, gente? Tipo, de verdade. Desde a Sally pequenininha começa bem violento. Então, assim, desde o início tem que ter um pouco de estômago pra ler. Um pouco de questão de maus trato mesmo, abuso. Abuso principalmente físico, porque o psicológico também existe, o abuso desde o início na personagem, mas ela não percebe, tipo, ela é uma pessoa que ela não entende o que tá acontecendo dentro daquela casa dela, do pai que abusa, da mãe que, enfim, tá morrendo, dos irmãos que ficam, e o livro começa com ela escrevendo em cartas. Então, na verdade, o livro todo se passa em cartas e ela escrevendo pra Deus, porque teoricamente é a única pessoa que ela consegue conversar e que ela acredita que a ama e que ela ame e de volta, enfim, ela começa a ter essa conversa com Deus. Então todo dia ela escreve um diário pra ele, querido Deus. Aí começa, gente, sério, e não é fácil, tá? Começa assim, ó: é melhor você nunca contar pra ninguém, só pra Deus, isso mataria sua mamãe. Querido Deus, eu tenho 14 anos, eu sou, aí tá arriscado, eu sempre fui uma boa menina. Quem sabe o Senhor pode dar um sinal pra eu saber o que tá acontecendo comigo. Na primavera passada, depois que o nenê Lúcio chegou, eu escutei o barulho deles. Ele tava puxando o braço dela, ela falou: ainda é muito cedo, Fonso, eu não tô bem. Até que ele deixou ela em paz. Uma semana depois, ele foi e puxou o braço dela outra vez. Ela falou: não, eu não vou. Você não vê que já tô meio morta? E todas essas crianças? A história do pai dela com a mãe dela, logo que a mãe dela tava de resguardo, né, após ter um bebê, ele tava lá tentando, enfim, ter relações com a mãe e ela tava ouvindo pela parede. O que é mais diferente desse livro e que me conquistou desde a primeira vez foi a questão do livro seguir justamente como a Sally, sabe, entende as palavras, escuta, imagina. Então você vê que vai ter alguns erros, tipo, aqui nessa linha aqui, ó, que tem aqui, ó: eu escutei o barulho deles, tá vendo? O livro todo ele vai nesse ritmo, porque é justamente o diário da Sally, e isso torna tudo muito mais real, sabe? Muito mais, você realmente entra no coração da Sally, você acompanha a vida dela, e daí você vai ver ela dentro daquela casa. E aí você vai ter umas frases que, por exemplo: querido Deus, Harpo pergunta pro pai dele por que ele bate em mim. No caso, o pai do Harpo é o cara que a família encontrou pra ela casar. E aí ela meio que casou com esse homem, e esse homem já tinha vários filhos de outro casamento, que ela foi lá cuidar dos filhos porque estavam sem mãe, e Harpo era um deles. O Harpo pergunta pro pai dele por que ele bate em mim. Senhor fala: porque ela é minha mulher. Depois, ela é teimosa. Todas as mulheres são boas pra... Ele não termina. Ele só enfia a cara no jornal como faz sempre. Me faz lembrar o pai, que no caso é o pai dela, né? O Harpo me pergunta: por que você é teimosa? Ele não pergunta: por que você é a mulher dele?
Ninguém pergunta isso. Eu falo, eu nasci assim, eu acho. Ele bate em mim como bate nas crianças. Só que nas crianças ele nunca bate muito forte. Ele fala, Sally, pega o cinto. As crianças ficam lá fora olhando pelas frestas. Tudo que eu posso fazer é não gritar. Eu fico que nem tábua. Eu falo pra mim mesma, Sally, você é uma árvore. É por isso que eu sei que as árvores têm medo dos homens. É triste, sabe? É triste. É triste, é triste, é triste. Mas é bonito. É um livro que, além de contar a história da Sally, vai contar a história de outras pessoas pretas dentro dessa sociedade. Você vai ver... É que eu não quero dar spoiler pra vocês, que o livro vai bem rapidinho. Como são diários, a leitura vai muito rápida, sabe? Você vai lendo um diário atrás do outro. Mas você vai ver que existem outras mulheres pretas nessa sociedade, como elas são tratadas, como elas são vistas. Além delas serem mulheres, elas serem pretas, e o quanto essa junção dessas duas coisas acarretam, sabe? A forma como as pessoas tratam elas na sociedade, a família, os homens, as outras mulheres brancas, as outras pessoas brancas, sabe? Então tem tudo isso, assim, tipo, como, enfim... É um livro que vai te dando um sufocamento, mas é escrito de uma forma linda, maestral. A Alice Walker faz isso como ninguém. É um dos livros mais lindos que eu já li nos últimos tempos, que eu chorei no final desse livro. Inclusive, terminei de ler agora lembrando, me dá até vontade de chorar um pouco. É com certeza um dos favoritos da minha vida. Eu já sabia que ia entrar nos favoritos da minha vida, desde quando eu comecei a ler essa versão. E eu não conseguia terminar, porque eu não queria dizer, entre aspas, adeus, né? Que é saber o final de uma história. Mas veio aí finalmente. Esse aqui, por um acaso, eu também chorei com esse livro, tá? Deu uma choradinha. Porque eu não comentei aqui, mas já abro a observação. Ele fala muito sobre a questão... que na verdade é uma coisa de uma forma muito ampla que traz esse livro. Mas sobre a questão de asiáticos, num geral, assim. Tem coreanos que... filhos com pai coreano, mãe japonesa, e pai japonês, mãe coreana, chinesa, e vai se misturando tudo. E essa falta mesmo de identidade que essas pessoas descendentes de asiáticos sentem quando eles estão lá nos Estados Unidos, que é onde se passa a história. Então, muito do que se fala aqui me lembra um pouco eu, sabe? Dessa coisa de estar um pouco perdida, que eu não sou nem daqui do Brasil, mas também eu não sou do Japão. Então, ele vai tratar um pouco esse tema. Então, eu gostei muito e isso acabou mexendo um pouquinho mais comigo. Me fez dar uma choradinha ao longo da história. E só de lembrar, eu vou chorar. Esse aqui também. Minhas 10 leituras já concluídas, então, agora em 2023. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Pretendo atualizar aí o canal de 10 em 10, em 10, em 10, pra deixar vocês sempre por dentro de tudo que rola por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!